Olá pessoal, meu nome é Jéssica, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Literoterapia. Hoje eu vou fazer o audiobook do livro completo O Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Eu espero que vocês gostem. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe é uma história de amizade e descobertas que cativou tanto crianças quanto adultos por meio de suas belas metáforas e seus preciosos ensinamentos, tornando-se uma das obras mais importantes de nossa era. Um livro vem sendo há anos um dos mais vendidos do mundo, o que diz muito sobre a importância de um verdadeiro clássico que tem encantado várias gerações desde a década de 1940, quando foi publicado. Nesta edição, o encontro do princesinho vindo de um planeta distante com o piloto retido no deserto por causa de uma pane em seu avião chega ao leitor graças ao competente trabalho de Carlos Noguet. O tradutor, que já venceu o prêmio Jabuti na sua categoria, conseguiu verter para o português não apenas o texto de Antoine de Saint-Exupéry, mas também o algo mais que torna essa obra extremamente tocante. A Léon Huerte. Peço perdão às crianças por haver dedicado este livro a uma pessoa crescida. Tenho uma boa desculpa para isso. Essa pessoa crescida é o melhor amigo que tenho no mundo. Tenho uma segunda desculpa. Essa pessoa crescida é capaz de compreender tudo, mesmo livros para crianças. Por fim, uma terceira justificativa. Essa pessoa crescida mora na França, onde sente fome e frio. Tem muita necessidade de ser consolada. Caso todas essas desculpas não sejam suficientes, quero de fato dedicar este livro à criança que foi outrora essa pessoa crescida. Todas as pessoas crescidas antes disso foram crianças, mas poucos são os que se lembram. Corrijo, pois, minha dedicatória. A Léon Huerte, quando era menino. Quando eu tinha 6 anos, encontrei uma magnífica imagem num livro sobre a Floresta Virgem, chamado Histórias Vividas. Era a apresentação de uma jiboia engolindo um animal selvagem. Eis a cópia do desenho. Podia-se ler nesse livro as jiboias engolem as presas inteiras sem mastigar. Em seguida, já não conseguem mover-se e ficam dormindo durante os 6 meses de sua digestão. Em consequência, refleti muito sobre as aventuras da selva e também consegui, com lápis de cor, rascunhar meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas crescidas e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me por que um chapéu causaria medo a alguém. Meu desenho não representava um chapéu, mas uma jiboia digerindo um elefante. A fim de que as pessoas crescidas pudessem entender, desenhei a parte interna da jiboia. De fato, elas sempre precisam de alguma explicação. Meu desenho número 2 era este. As pessoas crescidas aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e me dedicar mais à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que, aos 6 anos, desisti de uma magnífica carreira de desenhista. Fiquei abatido por não ter tido êxito com meus 2 primeiros desenhos. As pessoas crescidas não compreendem nada por si mesmas e é trabalhoso para as crianças estar sempre dando explicações. Por isso, precisei escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Viajei pelo mundo inteiro, um pouco por cada lado, e é certo que, para isso, conhecer a geografia ajudou bastante. Já à primeira vista era capaz de distinguir a China do Arizona. Isso é muito útil para o caso de alguém se achar perdido durante a noite. Durante a vida, foi desse modo que tive grande número de contatos com pessoas sérias. Vivi muito tempo ao lado das pessoas crescidas, vi-as bem de perto, e isso não melhorou meu conceito sobre elas. Quando me encontrava com alguém que parecia ser lúcido, mostrava-lhe meu desenho número 1, que sempre levo comigo. Queria saber se era de fato uma pessoa capaz de compreender as coisas. Mas a resposta era sempre a mesma. É um chapéu. Por isso eu não falava com ele de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Procurava manter-me no mesmo nível, conversava sobre bridge, golfe, política ou gravatas. Então,
A pessoa crescida mostrava-se contente pelo fato de conhecer um homem tão sensato. 2. Dessa maneira, vivi sozinho, sem ter com quem falar verdadeiramente. Assim foi até que houve uma pane no motor do avião quando eu estava no deserto do Saara, 6 anos atrás. Alguma coisa estava quebrada no motor. Como eu não transportava nenhum mecânico, nem passageiros, me esforcei por fazer completamente sozinho, um reparo difícil. Para mim era questão de vida ou morte, só tinha água para 8 dias. Na primeira noite dormi deitado na areia, a 1000 milhas de toda a terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago com uma jangada no meio do oceano. Por isso, você bem pode imaginar minha surpresa quando, ao amanhecer, uma voz estranha me despertou. Dizia: "Por favor, faça-me o desenho de uma ovelha." Como? Faça-me o desenho de uma ovelha? Levantei-me de um salto como se um raio me atingisse em cheio. Esfreguei bem os olhos, olhei atentamente e vi um garoto completamente incomum que me fitava. Este era o melhor retrato que depois consegui fazer dele. Mas meu desenho, claro, era muito menos encantador que o original. Não por minha culpa, como aos 6 anos as pessoas crescidas me desestimularam para a carreira de desenhista, nada aprendi de desenho à exceção das jiboias abertas e das jiboias fechadas. Examinava, pois, essa aparição com olhos cheios de espanto. É bom não esquecer que eu me encontrava a 1000 milhas de toda e qualquer região habitada. Ora, meu garoto não apresentava estar perdido nem no extremo da fadiga, da fome ou da sede, e tampouco parecia ter medo. Em nada parecia ser um pobre menino perdido no deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando por fim consegui dizer algo, saiu isto: "Mas que faz aqui?" Então ele me repetiu delicadamente, como se falasse de uma coisa muito séria. Quando o mistério é grande demais, ninguém ousa desobedecer, por mais absurdo que pareça. Afinal, eu estava a 1000 milhas de toda e qualquer região habitada e, além do mais, correndo risco de vida. Tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta esferográfica, mas lembrei que havia estudado geografia, história, cálculo e gramática, e meio contrariado disse ao garoto que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não faz mal, faça-me o desenho de uma ovelha." Como eu jamais fizera o desenho de uma ovelha, mais uma vez fiz o esboço de um dos únicos desenhos de que era capaz. Era o da jiboia fechada, foi o que fiz. Fiquei estupefato quando o menino me respondeu: Não quero um elefante numa jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e o elefante é muito volumoso. Onde vivo é tudo muito pequeno, tenho necessidade de uma ovelha. Faça-me o desenho de uma ovelha." Naquele momento eu comecei a desenhar. Ele observou com atenção e depois disse: "Não, essa está muito doente, faça-me outra ovelha." Fiz o desenho. Meu amigo sorriu delicadamente com indulgência. "Não está vendo? Não é uma ovelha, é um carneiro, tem chifres." Fiz então outro desenho. Contudo, assim como os anteriores, também foi recusado. Essa é velha demais. Quero uma ovelha que ainda possa viver muito. Agora, já sem paciência e com pressa para consertar o problema no motor, rascunhei este desenho e arrisquei uma ideia. É a caixa. A ovelha como você quer está aí dentro. Qual não foi a minha surpresa então quando vi o rosto do meu jovem juiz iluminar-se. Era assim mesmo que eu queria. Você acha que essa ovelha precisa de muita grama? Por quê? Porque no lugar onde vivo é tudo muito pequeno. O que existe certamente bastará. A ovelha que lhe dei é bem pequena. O garoto fixou o olhar no desenho e disse: "Não é tão pequena assim. Veja, adormeceu." Foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. 3. Levei tempo para compreender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que fazia tantas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram palavras pronunciadas a esmo e gradativamente me revelaram tudo. Assim, quando ele se deparou com meu avião pela primeira vez, não desenharei meu avião, pois seria muito complicado demais para mim. Perguntou-me: "Que coisa é essa?" "Isso não é uma coisa. Ele voa. É um avião. É o meu avião."
e sentia orgulho em dizer que eu voava. Ele exclamou então: Como? Quer dizer que você caiu do céu? Sim, disse com ar de falsa modéstia. Ah, como é engraçado isso! E o pequeno príncipe deu uma gostosa risada, que me irritou bastante. Desejo que tomem as minhas desgraças a sério, acrescentou depois. Então você também veio do céu? De que planeta é? No mistério da presença desse garoto, vi o lampejo de algo e por isso perguntei bruscamente. Então você vem de outro planeta? Ele não me respondeu. Meneava a cabeça levemente enquanto dirigia o olhar para meu avião. Bem, é certo que dentro disso você não pode ter vindo de muito longe. Após dizer isso, mergulhou numa espécie de sonho, que o deixou silencioso por um tempo. Em seguida, tirando o desenho da ovelha do bolso, deteve-se na contemplação de seu tesouro. É de se imaginar como essa meia confidência sobre os outros planetas me aguçou a curiosidade. Esforcei-me, pois, por saber mais. De onde você vem, garoto? Que lugar é esse onde vive? Para onde quer levar-me, ovelha? Depois de um silêncio meditativo, veio como resposta o seguinte: O que me agrada é saber que quando a noite chegar, a ovelha estará bem guardada por causa da caixa que você me deu, que lhe servirá de casa. É verdade. E se você se comportar bem, também darei uma corda para que possa amarrá-la durante o dia. Além disso, uma estaca. A afirmação pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-la? Que coisa estranha! Se não a amarrar, ela irá para qualquer parte e se perderá. Meu amigo soltou uma gargalhada. Mas para onde espera que ela vá? Pouco importa, vai para qualquer lado. Então o príncipezinho observou com atenção. Isso não quer dizer nada, é tão pequeno onde moro, e talvez com uma ponta de melancolia acrescentou. Se for para qualquer lado, quer dizer que não pode ir muito longe. 4. Também fiquei sabendo de uma segunda coisa muito importante. O planeta de origem do garoto era um pouco maior que uma casa. Não era muito de admirar. Eu sabia muito bem que, salvo o caso dos grandes planetas como Terra, Júpiter, Marte e Vênus, os que nomeamos, existem centenas de outros, tão pequenos que nem pelo telescópio podem ser localizados. Quando um astrônomo descobre algum, lhe dá por nome um número como, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para acreditar que o garoto vinha do asteroide B612. Somente uma vez, em 1909, um astrônomo turco conseguiu ver esse planeta por telescópio. Ele fez grande alarde de sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia. Acontece que ninguém lhe deu crédito por causa da roupa que usava. As pessoas crescidas são assim mesmo. Felizmente, para resgatar a reputação do asteroide B612, veio depois um ditador turco e, invocando a pena de morte, impôs ao povo a ordem de vestir-se como os europeus. O astrônomo fez nova demonstração em 1920, usando uma vestimenta muito elegante. Por isso, dessa vez, todo mundo concordou com o que ele disse. Sabe por que contém esses pormenores sobre o asteroide B612 e revelei seu número? Por causa das pessoas crescidas, elas gostam dos números. Quando você fala com elas sobre um amigo novo, nunca perguntam a respeito do que é essencial. Nunca perguntam como é o som de sua voz, que jogos prefere, coleciona borboletas? Sabem apenas perguntar qual a sua idade, quantos anos tem, qual é o seu peso, quanto seu pai ganha. Só depois de saberem coisas assim é que consideram conhecê-lo. Quando alguém diz às pessoas crescidas: vi uma casa bonita de tijolos de cor rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, elas não conseguem imaginar como é a casa. Precisam que digamos algo assim. Vi uma casa que custa 100.000 francos. Depois de ouvir isso, exclamam: como é linda! Imagine que alguém diga: a prova de que o pequeno príncipe existiu está no fato de que era muito gracioso, ria e queria uma ovelha. Quando alguém quer uma ovelha, aí está a prova de que existe. Ouvindo isso, darão de ombros e dirão que somos crianças. Agora suponhamos que alguém lhes diga: o planeta de onde vim era o asteroide B612. Então ficarão satisfeitas e deixarão de fazer novas perguntas. São sempre assim.
Não devemos querer-lhes mal por isso. As crianças devem ser muito compreensivas em relação às pessoas crescidas. Mas como compreendemos a vida, fazemos pouco caso dessa história de números. Para dizer a verdade, gostaria de ter começado essa história à maneira dos contos de fadas. Gostaria de ter narrado assim. Era uma vez a história de um pequeno príncipe que vivia num planeta que era mais ou menos de seu tamanho e que sentia necessidade de ter um amigo. Para os que compreendem a vida, seria muito mais convincente. Desagrada-me quando leem meu livro sem pensar. Sinto muita tristeza ao contar estas lembranças. Faz 6 anos que meu amigo partiu com sua ovelha. Procuro descrevê-lo aqui para que não me esqueça dele. É muito doloroso esquecer um amigo, nem todos têm um. E não quero acabar como as pessoas crescidas que só se interessam pelos números. É por essa razão, pois, que comprei uma caixa de lápis de cor sortidos. É difícil em minha idade retomar a profissão de desenhista, sendo que minhas tentativas anteriores, quando tinha 6 anos, haviam sido apenas de desenhar uma jiboia aberta e uma jiboia fechada. É claro que procurarei desenhar figuras que se pareçam tanto quanto possível com o original. Não sei, porém, se o conseguirei. Às vezes um desenho sai bem, outras não. É que me confundo também na questão do tamanho. Em um caso, o pequeno príncipe sai grande demais, no outro, minúsculo. Também fico na dúvida quanto à cor da roupa, então vou tateando como posso de cá e de lá. Posso confundir-me a respeito de detalhes importantes. Quanto a isso, deve perdoar-me. Meu amigo nunca me fornecia explicações, talvez me achasse parecido com ele. Infelizmente, não sou capaz de ver as ovelhas por meio de caixas. Talvez eu tenha algo em comum com as pessoas crescidas. Acho que estou ficando velho. 5. Cada dia aprendo uma coisa nova sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Tudo vem muito naturalmente ao sabor das reflexões. Foi assim que no 3º dia soube da tragédia dos baobás. Mais uma vez, isso foi graças à ovelha, pois subitamente o pequeno príncipe me perguntou como se precisasse resolver uma dúvida importante. É mesmo verdade que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Isso me faz feliz. Não compreendi porque era tão importante saber que as ovelhas comem arbustos. Então o pequeno príncipe acrescentou, portanto também comem baobás. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores do tamanho de igrejas e que por isso nem sequer trazendo consigo uma manada de elefantes esse rebanho daria cabo de um só baobá. A ideia do rebanho de elefantes provocou um riso do pequeno príncipe. Teríamos de amontoá-los uns sobre os outros, observou a seguir, com bom senso. Antes de os baobás crescerem, começam pequenos. Exatamente. Mas por que deseja que suas ovelhas comam os pequenos baobás? Ele respondeu. Bem, vejamos. Era como se falasse de uma coisa evidente e por causa disso precisei fazer um grande esforço para compreender por mim mesmo o problema. De fato, tanto no planeta do Pequeno Príncipe como nos demais havia ervas boas e más. Por consequente, também sementes de ervas boas e sementes de ervas más. As sementes são invisíveis, porém dormem no fundo da terra, até o momento em que têm um ímpeto de despertar. Quando isso acontece, a semente sai aos pouquinhos na direção do sol, um encantador e delicado raminho, seja um raminho de rabanete ou de uma roseira. Deixamos ele crescer como lhe couber, mas, se for uma planta má, é preciso extirpá-la, assim que a reconheça. Ora, havia sementes muito ruins no planeta do Pequeno Príncipe, eram as sementes dos baobás. Destas, o solo do planeta estava infestado. Ora, se não arrancamos logo um baobá, depois não conseguimos mais fazê-lo. Ele estorva todo o planeta e o perfura com suas raízes. Quando o planeta é pequeno demais e os baobás muito numerosos, eles o destroem. É uma questão de disciplina, confidenciou-me depois o Pequeno Príncipe. Assim que terminamos a nossa higiene pessoal da manhã, devemos começar cuidadosamente a limpeza da terra. É preciso tomar o hábito de arrancar os baobás. Assim que conseguimos distingui-los das roseiras, com as quais podem ser confundidos quando são jovens, é um trabalho muito maçante, mas também muito fácil.
Certo dia o Pequeno Príncipe recomendou que eu me empenhasse em fazer um belo desenho, para que entrasse na cabeça das crianças do lugar onde vivo. Se viajarem um dia, poderá ser-lhes útil. Seja como for, não há inconveniente em adiar o início desse trabalho. No entanto, quando se trata dos baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta que era habitado por um preguiçoso. Ele havia se descuidado de 3 arbustos. Com base nas indicações do Pequeno Príncipe, rascunhei o desenho de tal planeta. Detesto passar por alguém que dá lições de moral. Acontece, porém, que poucos conhecem o perigo dos baobás. Contudo, para advertir meus amigos dos grandes riscos que correm os que se extraviam no esteroide, abandonei minha habitual reserva. Por isso digo, crianças, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos desse perigo que o ronda há muito tempo, como também a mim, sem que os saibamos que me esforcei tanto para fazer este desenho. Valia a pena esta lição que eu dava? Alguém poderá perguntar. Por que não há, nesse livro, outros desenhos tão grandiosos como os dos baobás? A resposta é bem simples. Procurei fazê-lo, mas não o consegui. Quando desenhei os baobás, estava movido pelo sentimento de urgência. 6. Ah, Pequeno Príncipe, aos poucos estou compreendendo sua vidinha melancólica. Durante muito tempo, sua única distração foi contemplar a suavidade do pôr do sol. Fiquei sabendo dessa nova minúcia no 4º dia pela manhã, quando ele me disse: Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. De início mostrou-se muito surpreso, depois riu de si mesmo e respondeu: Sempre penso que estou em casa. Verdade. Quando nos Estados Unidos é meio-dia, como todo mundo sabe, o sol começa a pôr-se na França. Se numa fração de segundos viajássemos até lá, chegaríamos a tempo de assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França está longe demais. Em seu pequeno planeta, porém, basta arrastar a cadeira um pouco para o lado. Fazendo isso, já se consegue contemplar o crepúsculo toda vez que desejar. Houve um dia em que vi o pôr do sol 43 vezes. Pouco mais tarde acrescentou: Bem sabe, quando estamos tristes é bom ver o pôr do sol. No dia em que você viu 43 vezes o pôr do sol, estava tão triste assim? A essa pergunta o Pequeno Príncipe não me deu resposta. 7. No 5º dia, sempre por causa da ovelha, esse segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Perguntou-me com aspereza, sem preâmbulo nenhum, como se tivesse tirado essa conclusão depois de meditar em silêncio durante muito tempo. Uma ovelha, se come arbustos, também come flores? Uma ovelha come tudo o que vê pela frente, até as flores com espinhos? Sim, até as flores com espinhos. Sendo assim, os espinhos para que servem? Eu não sabia o que dizer, estava concentrado demais no esforço para desparafusar uma peça enroscada no motor. Isso me preocupava muito, pois a pane já estava parecendo algo muito grave e com a água potável no fim, eu temia pelo pior. Os espinhos para que servem? Toda vez que fazia uma pergunta, o Pequeno Príncipe nunca desistia até que obtivesse resposta. Eu estava irritado por causa da peça enroscada. Assim disse de qualquer coisa a maneira de resposta. Os espinhos não servem para nada, é pura maldade da parte das flores. Oh! Contudo, após um breve silêncio, com uma ponta de mágoa, lançou contra mim. Não acredito em você. As flores são fracas, são ingênuas, defendem-se como podem. Acham-se assustadoras com seus espinhos. Não dei resposta, pensava comigo. Se não conseguir desparafusar essa peça, e farei voar pelos ares com uma martelada. O Pequeno Príncipe interrompeu de novo o curso de minhas reflexões. Que me diz? Acha que as flores... Não, nada disso, não acho nada. Respondi o que me passou pela cabeça, estou ocupado com coisas sérias. Ele me olhou sobressaltado. Coisas sérias? Ele me olhou, com o martelo na mão e com os dedos sujos de óleo e de graxa. Via-me debruçado sobre um objeto que, aos olhos do Pequeno Príncipe, parecia muito feio. Você fala como as pessoas crescidas. Isso me deixou meio sem jeito, implacável, prosseguiu. Você confunde todas as coisas, mistura tudo. Demonstrava com efeito estar muito irritado. Sacudia ao vento a cabeleira dourada.
Conheço o planeta onde há um senhor de pele avermelhada. Jamais aspirou o perfume de uma flor, jamais admirou uma estrela, jamais amou a quem quer que fosse, só fez contas de adição. E o dia inteiro repetia que você disse agora: sou um homem sério, sou um homem sério. E isso o deixava inflado de orgulho. Mas isso não é um homem, e sim um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O pequeno príncipe agora estava pálido de cólera. As flores fabricam espinhos há muitos milhões de anos. Há milhões de anos que as ovelhas comem até mesmo flores. E por que não seria uma coisa séria tentar descobrir por que se empenham tanto por fabricar espinhos, se estes nunca servem para nada? Não seria importante a guerra travada entre as ovelhas e as flores? Não é isso mais sério e importante do que as contas de adição feitas por um senhor gordo e avermelhado? Digamos que eu conhecesse uma flor única no mundo que não existisse em nenhum outro lugar a não ser em meu planeta, e que soubesse que uma ovelhinha, sem perceber, poderia destruí-la por inteiro sem perceber. Por acaso isso não seria importante? Enrubesceu, depois continuou. Se alguém souber amar uma flor da qual só existe um exemplar entre milhões e milhões de estrelas, basta isso para que seja feliz quando a vê. De si para consigo diz: minha flor está em algum lugar. Então, se a ovelha comer a flor, para ele seria como se de repente todas as estrelas se apagassem. Ora, isso não é importante? Não foi capaz de articular nem mais uma palavra. Irrompeu de súbito em soluços. Já era noite e eu pusera as ferramentas a um canto. A essa altura, pouco me importavam o martelo, a peça enroscada ou mesmo a sede e a morte. Havia em uma estrela um planeta que era o meu, a Terra, um pequeno príncipe para consolar. Eu o puxei pelo braço, acalmei-o, disse-lhe a seguir: a flor que você ama não está correndo perigo. Eu lhe farei um desenho de uma mordaça que será para sua ovelha. Farei também uma armadura para sua flor. Eu farei. Já não sabia mais o que dizer, sentia-me muito desastrado. Não sabia como reanimá-lo, tão misterioso é o país das lágrimas. 8. Muito depressa aprendi a conhecer bem essa flor. Sempre houve no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, com um só círculo de pétalas, que não ocupavam muito espaço e que a ninguém incomodavam. Brotavam pela manhã na relva e à noite sumiam. Porém, essa flor germinara um dia, nascida de uma semente trazida, não se sabe de onde, e o Pequeno Príncipe examinou bem de perto esse raminho, o qual não se parecia com nenhum outro. Bem poderia ser um novo gênero de baobá, mas o arbusto parou logo de crescer e começou os preparativos para a vinda de uma flor. O Pequeno Príncipe, que deparava com a formação de um enorme botão, via claramente que dali sairia uma aparição maravilhosa, mas a flor nunca acabava de preparar-se para nascer bela, sob a proteção de seu ramo verde. Escolhia cuidadosamente suas cores, vestia-se vagarosamente, alinhando suas pétalas uma a uma. Não queria aparecer amarrotada como as papoulas. Queria mostrar-se somente quando estivesse no pleno esplendor de sua beleza. Sim, era muito vaidosa. Seu misterioso arranjo era prolongado, dia após dia, até que numa bela manhã, justamente ao nascer do sol, apresentou-se. E a flor, que trabalhou com tanta precisão, disse bocejando: ah, ainda não estou bem acordada, peço perdão, falta pentear-me. O Pequeno Príncipe não pôde conter toda a sua admiração. Como você é bela! Não, sou mesmo, respondeu delicadamente a flor. Nasci junto com o sol. O príncipezinho percebeu logo que, embora não fosse um modelo de modéstia, era muito tocante. Julgo está na hora do café da manhã, acrescentou em seguida. Tenha a bondade de pensar em mim. O Pequeno Príncipe, todo embaraçado, saiu para buscar um regador de água fresca com o qual serviu a flor. Foi assim que não tardou para que ela se pusesse a atormentá-lo com sua vaidade, um pouco ciumenta. Certo dia, por exemplo, falando de seus 4 espinhos, disse ao Pequeno Príncipe: que venham os tigres com as suas garras. Não há tigres em meu planeta, objetara o príncipezinho. Além disso, os tigres não comem ervas do campo. Não sou erva do campo, respondeu com sutileza a flor. Perdoe-me.
Não tenho medo nenhum dos tigres, só sinto horror pelas correntes de ar. Por acaso você não tem um guarda-vento para mim? Horror pelas correntes de ar? Sem dúvida, má sorte para uma planta. Observar o principezinho, como é complicada essa flor. A noite põe-me numa redoma, faz muito frio por aqui. A localização não é boa, o lugar de onde venho. Mas ela interrompeu a fala. Chegara, porém, em forma de semente. Não pudera conhecer nada acerca de outros mundos. Sentia-se humilhada, já que fora pega dizendo uma mentira tão gratuita. Soltou 2 ou 3 pigarros, pensando em deixar o pequeno príncipe enganado. Esse guarda-vento? Vou procurá-lo, mas de que me estava falando? Naquele momento ela torciu forçadamente para infligir-lhe uma ponta de remorso. Percebendo isso, o pequeno príncipe, apesar de toda a sua boa vontade, logo duvidou da sinceridade dela. Levara a sério demais palavras sem importância e isso o tornara agora muito infeliz. Certa vez fez-se esta confidência. Nunca deveria ter lhe dado ouvidos, nunca deveria ouvir o que dizem as flores. Devemos admirá-las e sentir seu perfume. Minha flor espalhara seu perfume sobre o planeta, mas eu não me rejubilava com isso. Essa conversa sobre as garras, que me deixou tão irritado, deveria ter me feito compadecer. Continuou a confidência. Nesse caso não fui capaz de compreender nada, deveria julgá-la com base nos atos e não nas palavras. A flor irradiava perfume e luz. Eu jamais deveria ter ido embora. Pelo contrário, deveria ter descoberto sua ternura oculta por trás de seus pobres artifícios. Quão contraditórios são as flores. Contudo, eu era ainda muito jovem para saber amá-la. 9. Acredito que para a sua viagem tenha se aproveitado da migração de pássaros selvagens. Na manhã de sua partida, pôs ordem em seu planeta, limpou com cuidado os vulcões em atividade. Eram 2 vulcões em atividade. Isso facilitava muito na hora de esquentar o café da manhã. Quando havia um vulcão extinto, dizia, porém, nunca se sabe o que pode acontecer. Limpou igualmente o vulcão extinto. Uma vez bem limpos, os vulcões iluminavam-se vagarosa e regularmente, sem erupções. Estas são como faíscas de chaminés. Evidentemente, em nossa terra, somos de uma estatura demasiadamente pequena para fazer a limpeza dos vulcões. Por isso é que são causa de grande número de aborrecimentos. O pequeno príncipe, picado por um resto de melancolia, eliminou os últimos rebentos de baobás. De fato, imaginava que depois disso não haveria retorno dos baobás. Naquela manhã, todos esses trabalhos corriqueiros lhe pareceram extremamente agradáveis. Quando regou pela última vez a flor, preparando-se para resguardá-la numa redoma, deu-se conta de que tinha ânsia de chorar. Adeus, disse a flor, mas ela não respondeu. Adeus, repetiu. A flor tossiu. E não era porque esteve resfriada. Fui tola, disse-lhe enfim. Peço-lhe perdão. Trate de ser feliz. A ausência de reprimendo surpreendeu. Mantinha-se desconcertado com a redoma na mão. Não era capaz de compreender o motivo dessa suave calmaria. Sim, eu o amo, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que ficou sem saber de nada. Isso não tem importância nenhuma, mas saiba que você foi tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz. Deixe essa redoma para lá. Já não quero isso. Mas e o vento? Não estou tão resfriada assim, o frescor da noite me fará bem. Afinal, sou uma flor. Mas e se os animais selvagens? É indispensável que eu saiba suportar 2 ou 3 largatas para conhecer as borboletas. Ao que parece, são muito belas. Se não for assim, quem irá visitar-me? Você já estará longe? Quanto aos animais truculentos, nada temo. Minhas garras estão aqui para isso. Ingenuamente, ao dizer essas palavras, mostrava seus 4 espinhos. Depois acrescentou, não perca tempo, é irritante, decidiu partir. Vá. Tudo isso porque não queria que ele a visse chorar. Era uma flor visivelmente bem orgulhosa. 10. Achava-se na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então por visitar um por um à procura de ocupação e de instrução. O primeiro era habitado por um rei. Este se apresentava vestido de púrpura e de arminho, sentado em um trono muito simples, no entanto majestoso.
Ah, aqui está um súdito, exclamou o rei quando percebeu a chegada do pequeno príncipe. E o pequeno príncipe perguntou-se: como é possível que me reconheça se nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é a coisa mais simples que existe. Todo homem é súdito do rei. Aproxime-se para que eu veja o melhor, disse-lhe o rei orgulhoso, porque finalmente encontrara alguém sobre o qual reinar. O pequeno príncipe procurou com o olhar onde poderia sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto do arminho real. Ficou, pois, de pé e, fatigado como estava, bocejou. É contrário à etiqueta bocejar na presença do rei, disse-lhe o monarca. Eu o proíbo de fazê-lo. Não tenho como evitar, respondeu o pequeno príncipe, profundamente incerto. Fiz uma grande viagem e ainda não descansei. Então disse-lhe o rei: dou-lhe ordem de bocejar. Faz anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma curiosidade para mim. Vamos então, boceje de novo. É uma ordem. Fico constrangido, já não consigo, foi o que respondeu o pequeno príncipe corando. Rei, respondeu o rei. Então eu ordeno que volte a bocejar e que ele gaguejava um pouco, parecendo estar vexado. Isso porque o rei, essencialmente, fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto, mas como era muito bom, dava sempre ordens razoáveis. Quando ordeno, dizia com frequência, a um general que se transforma em um pássaro do mar e ele não me obedece, a culpa será minha e não do general. Posso me sentar? Inquiriu timidamente o pequeno príncipe. Eu ordeno que sente-se, respondeu o rei, enquanto recolhia majestosamente um pedaço do seu manto de arminho para abrir espaço. Mas o pequeno príncipe estava surpreso. O planeta era mesmo minúsculo sobre quem o soberano poderia reinar. Majestade, disse ele, peço-lhe perdão por fazer uma pergunta. Eu lhe ordeno que pergunte, respondeu imediatamente o rei. Majestade, sobre quem reina? Sobre tudo, respondeu o rei, com enorme simplicidade. Sobre tudo? Com um gesto discreto, o rei apontou na direção do seu planeta, dos demais planetas e das estrelas. Sobre isso tudo. Sobre isso tudo? Perguntou o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. De fato, além de monarca absoluto, era monarca universal. E também as estrelas lhe obedecem? É incontestável, disse o rei. Obedecem-me imediatamente e não tolero indisciplina. O pequeno príncipe ficou maravilhado à vista de tal poder. Se ele, pequeno príncipe, desfrutasse de tal poder, poderia assistir mais de 44 vezes ao pôr do sol, talvez 62. Quem sabe 100 ou mesmo 200 vezes ao pôr do sol em um mesmo dia, sem sequer arrastar a cadeira de lugar. Dado que estava um pouco triste ao lembrar-se do seu pequeno planeta abandonado, teve a audácia de solicitar uma graça do rei. Desejo ver o pôr do sol. Peço que me faça este favor. Ordene ao sol que se ponha. Se eu comunicasse a um general a ordem de voar de flor em flor, como se fosse uma borboleta, eu de escrever uma tragédia ou de transformar-se em um pássaro do mar. De que seria a culpa caso esse general não executasse a ordem sucedida? Seria de Vossa Majestade? Afirmou decididamente o pequeno príncipe. Exato. Deve exigir-se de cada um somente aquilo que é capaz de fazer, continuou o rei. A autoridade está baseada principalmente na razão. Se você desse a seu povo a ordem de lançar-se ao mar, estouraria uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. Está bem. E o que diz do meu pôr do sol? Como já foi dito, o pequeno príncipe sempre insistia até que se respondesse a sua pergunta. Quanto ao pôr do sol, você o terá. Exigirei que isso aconteça. Contudo, inspirado em minha ciência de governo, esperarei que as condições sejam favoráveis para isso. Quando então seria? Inquiriu o pequeno príncipe. Bem, respondeu o rei, consultando a seguir um grande calendário. Isso acontecerá aproximadamente, essa noite, mais ou menos às 7h40, e você verá como me obedecem. O pequeno príncipe bocejou. Lamentou seu pôr do sol perdido, além disso estava um pouco entediado. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse ao rei, vou partir novamente.
Não vá embora, respondeu o rei, que se alegrava muito em ter um súdito. Não vá embora, que o faço ministro. Ministro de quê? Da justiça? Como assim? Não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, foi o que disse o rei. Ainda não explorei todo o meu reino. Sou muito velho e aqui não há espaço para uma carruagem. Fico cansado ao caminhar. Oh, mas eu já vi, respondeu o pequeno príncipe, que se debruçou para ter uma visão de conjunto, olhando também para o outro lado do planeta. Lá adiante também não há ninguém. Então você poderá julgar a si mesmo, respondeu o rei. É a parte mais difícil, sem dúvida. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que os outros. Se conseguir fazê-lo, provará que é um verdadeiro sábio. Bem, sou capaz de fazer juízo sobre mim em qualquer ponto em que esteja. Não é preciso que more aqui para isso. Bem, disse o rei. Acredito que em algum lugar do canto do meu planeta vive um velho rato. À noite ouço-o por aqui. Pode julgá-lo, de quando em quando você o condenará à morte. Assim, a vida do rato dependerá da sua justiça. Entretanto, concederá o perdão toda vez que o tiver condenado por uma questão de economia. Ele só tem uma vida. Não gosto de condenar ninguém à morte, respondeu o pequeno príncipe. Acho melhor ir embora. Não, disse o rei. Contudo, o pequeno príncipe, tendo concluído seus preparativos, não quis continuar a incomodar o velho monarca. Se Vossa Majestade desejasse ser fielmente obedecida, poderia dar-me uma ordem razoável. Dê-me, por exemplo, ordem de partir em menos de 1 minuto. Creio que as condições sejam favoráveis. Como o rei ficou em silêncio, o pequeno príncipe vacilou inicialmente, em seguida, com um suspiro, foi saindo. Faço de você meu embaixador, exclamou prontamente o rei. Ao dizer isso, ostentava grande autoridade. As pessoas crescidas são mesmo bem estranhas, disse o pequeno príncipe, a si mesmo durante a viagem.